Beleza, pessoal? Nessa sessão de vídeos vamos dar continuidade ao capítulo 1, que é o capítulo de propriedades iniciais. E nessa mesma sessão a gente consegue fechar esse capítulo, né? E já seria correspondente à primeira lista de exercícios que eu vou enviar para vocês. Bom, essa sessão ela tem uma característica um pouco diferente das outras, porque nessa parte do livro não tem nenhuma demonstração de teorema, né? São postulados e construções, um teorema é dado como exercício, esse aqui, e vamos desenvolver isso. A gente vai ter construção de pirâmide, né? Definição de poliedro, e vamos estar dentro desse ambiente. Bom, vamos começar pelo postulado 5. Né? Nas aulas passadas, a gente deu 4 postulados, né? Introduziu e passou 2 teoremas sobre eles. Aqui a gente vai fechar o conjunto de postulados do capítulo com o postulado 5. Antes de dar o enunciado do postulado 5, eu vou falar sobre a motivação, né? De onde vem esse enunciado. Esse enunciado vem do seguinte: são as relações dos elementos básicos geométricos, cada um com o seu elemento de dimensão maior. O que seria isso? Por exemplo, o ponto é um elemento básico, a gente tem pontos, retas e planos, né? São os elementos básicos geométricos que a gente está trabalhando. O ponto tem dimensão desprezível, né? Dimensão 0, a reta tem dimensão 1, o plano tem dimensão 2 e aí a gente tem um espaço, que tem dimensão 3, certo? Então sempre sobe uma dimensão de um para o outro. Aqui, o que a gente tem? Qual é a ideia que origina e motiva o enunciado desse postulado? Que o ponto, você considera o ponto na reta, que é o elemento de dimensão maior, uma dimensão maior que a dele, né? E aí a gente diz o seguinte: o ponto, ele separa a reta em 2 semirretas. Então, olha só, esse elemento de dimensão 0 separa o elemento de dimensão 1, certo? Então, o ponto separa a reta em 2 semirretas. Aí, agora a gente sobe mais uma dimensão. Já a reta separa o plano em 2 semiplanos. E olha só, a reta tem dimensão 1 e o plano tem dimensão 2. E aí, por fim, o plano separa o espaço em 2 semi-espaços, né? Então, considera esse plano, você vai ter um semi-espaço acima e outro semi-espaço abaixo. O plano tem dimensão 2, e aí isso sugere que o espaço que a gente conhece tem dimensão 3, né? E realmente é o espaço tridimensional, certo? Ou seja, um elemento de dimensão menor sempre divide o de dimensão uma acima, né? De dimensão maior, uma acima, em 2 subespaços naquela dimensão, certo? Então, ponto separa a reta separa o plano e o plano separa o espaço. E esse axioma aqui foi visto na geometria 1, né? E aí a gente tem aqui esse aqui, que o plano divide o espaço em 2 semi-espaços, certo? Esse é o postulado 5. Então, um plano qualquer sempre vai dividir o espaço em 2 semi-espaços. Além disso, a gente tem propriedades que são bastante intuitivas, né? Esse postulado, ele é um postulado porque é bastante intuitivo, que diz o seguinte: vamos imaginar nesse ambiente, esse plano divide o espaço em 2 semi-espaços. Se 2 pontos A e B estão em um mesmo semi-espaço, vamos supor aqui em cima, então o segmento AB, tá aqui, está contido nesse semi-espaço. Isso é bastante intuitivo, certo? Esse é um caso, se 2 pontos estão em um mesmo semi-espaço. Agora, se 2 pontos estão em semi-espaços distintos, se o B estivesse aqui embaixo, vamos pôr B', então o segmento AB, ou AB', vai cortar, vai interceptar esse plano, certo? Então, esse é o postulado 5, é bastante intuitivo e é deixado no desenvolvimento teórico como postulado, certo? Bom, e aí, a partir do postulado 5, vocês conseguem demonstrar o teorema 3. Eu já vou falar sobre o porquê isso está sendo dado como um exercício. Olha só, o que diz o teorema 3? Ele diz que se 2 planos possuem um ponto em comum, então necessariamente eles possuem pelo menos mais um ponto em comum, certo? Ou seja, o que esse teorema diz nada mais é que não é possível no espaço tridimensional, que é esse nosso ambiente, que 2 planos, que a interseção de 2 planos dê um único ponto.
Se dois planos possuem um ponto em comum, então necessariamente vai ter pelo menos mais um, certo? Nunca vai ser possível no espaço tridimensional que a interseção de dois planos dê somente um ponto, certo? E aí esse teorema ele diz respeito à posição relativa entre planos. Por quê? O que determina a posição relativa entre planos é o número de pontos em comum que eles têm. Ou seja, você intercepta esses dois planos e vê quantos pontos têm em comum. As três posições relativas entre planos são... Esses planos podem ser paralelos, né? Então, vamos supor, eu tenho dois planos paralelos. Um está aqui e o outro está aqui, certo? Dois planos paralelos. Esses planos podem ser secantes, ou seja, a interseção vai dar uma reta, certo? Ou esses planos podem ser coincidentes. Coincide, as duas representações representam o mesmo plano. Essas são as três possibilidades. Quando não tiver nenhum ponto... Então vamos olhar para essa posição relativa falando de interseção. Quando a interseção deles não dá nenhum ponto, ou seja, eles não têm nenhum ponto em comum, é o caso em que esses planos são paralelos, certo? Quando a interseção entre esses planos dá um ponto, a gente já vai falar aqui sobre isso. Isso não ocorre, né? Porque o Teorema 3 garante isso. Então não é possível que a interseção dê um único ponto. Se a interseção entre dois planos tem dois pontos em comum, então, exatamente dois pontos, necessariamente eles são secantes, né? Que a interseção daria uma reta. E se esses dois planos têm três pontos em comum, a gente tem pelo postulado 3 que três pontos distintos determinam um único plano. Então, se esses planos têm três pontos em comum, então eles são coincidentes. E aí o caso onde os planos têm um ponto em comum, ele é excluído porque o nosso espaço é tridimensional. E ele é excluído, a gente garante isso através do Teorema 3. Se dois planos possuem um ponto em comum, então eles vão ter pelo menos mais um ponto em comum. O que é interessante é que isso ocorre no espaço tridimensional. Se você trabalhar com planos, hiperplanos em espaço de dimensão 4 ou mais, é possível que montando um sisteminha linear e resolvendo, a interseção de dois planos na dimensão 4, por exemplo, pode dar um único ponto. Então, esse teorema ele é exclusivo do espaço tridimensional, certo? E com isso a gente consegue demonstrar ele. O livro ele deixa esse teorema como um exercício. A lista eu já estou enviando para vocês, eu acho que no máximo amanhã. E a demonstração vai ser o exercício 6 da lista 1, certo? E aí, esse conjunto, postulado 5, teorema 3, ele é uma escolha, na verdade. A hora que vocês forem olhar no livro, né? O livro que eu estou usando é esse aqui, nessa parte, vocês vão perceber que ele me dá duas possibilidades. Ou eu deixo o teorema 3 como postulado e esse aqui como teorema, ou faz como eu fiz aqui. Então você pode inverter, considerar o que era postulado como teorema. As duas formas, fazendo das duas formas, você consegue... a gente tem um conjunto de um sistema de postulados. Quando você desenvolve uma teoria, você escolhe o conjunto de postulados e desenvolve a teoria a partir deles. Aqui pode ser feita essa escolha, né? Você pode escolher um como postulado e mostrar o outro, ou vice-versa. Aqui eu fiz essa escolha e deixei esse como um exercício, que é um exercício do livro, inclusive. Beleza? Poderia ser o contrário. Bom, com isso a gente tem... esse conjunto e essa interpretação, né, de postulado 5 teorema 3. Beleza? Bom, a partir daí, a gente pode definir poliedro. A definição de poliedro é bastante intuitiva também, e a gente vai falar sobre essa definição porque a gente vai fazer uma construção de pirâmide no próximo vídeo, e a pirâmide nada mais é do que um caso particular de um poliedro, certo? Então, vamos definir aqui poliedro, uma definição que geralmente não se encontra, né, em outros cursos. Diz o seguinte, um poliedro é uma região do espaço delimitada por um conjunto de polígonos planos. Então, poliedro é como se fosse a extensão de um polígono, né? Um polígono no plano, o poliedro no espaço. Então, ele é uma região do espaço delimitada por um conjunto de polígonos. Esses polígonos são chamados de faces desse poliedro. E essas faces satisfazem as seguintes condições. Essas duas condições que vão definir esse poliedro. A interseção de duas faces, ela pode ocorrer em 3 casos. Ela pode ser vazia, pode ter duas faces paralelas, por exemplo, e aí a interseção é vazia. Essa interseção pode ter um vértice em comum, somente, né? Ou
pode ser que a interseção dessas faces tenha um lado em comum. Então, são três possibilidades. Ou a interseção de duas faces é vazia, ou a interseção de duas faces dá um vértice em comum, que é um ponto, ou a interseção de duas faces vai dar só um lado em comum. Quando tiver esse lado em comum entre duas faces, esse lado é chamado de aresta desse poliedro, certo? Paralelepípedo, assim por diante, são poliedros. Pirâmides, né? E octaedro. O octaedro mesmo a gente tem faces onde a interseção é vazia, né? Então, ou é vazia, ou dá um ponto, né? Ou vai dar um lado, que é o caso da aresta. E além disso, cada lado de uma face, então você tem uma face de um poliedro, cada lado, ele é lado de exatamente mais uma face, certo? Então, olha só, você considera uma face, você considera um lado dessa face. Necessariamente, ele vai fazer lado com uma outra face, sempre tem lado a lado entre duas faces. Considera uma face, esse lado dessa face, ele sempre vai ser lado de uma outra face, e com isso você forma o poliedro, certo? Esses dois itens definem esse elemento, né, um elemento geométrico do espaço, usando polígonos. E aí, com isso, a gente tem essa definição e a gente utiliza ela para fazer a construção de pirâmide no próximo vídeo, beleza?